Abramos a palavra de Deus em Marcos. Nós vamos ler a partir do verso 17. E faremos a leitura até o verso 31. Marcos, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura do verso 17 ao verso 31. É um texto bem conhecido de todos nós. Fala do homem rico e depois o perigo das riquezas. Marcos 10, de 17 a 31, diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós te deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Meus irmãos, nós estamos aqui na jornada de Cristo para a cruz do Calvário, e temos enfatizado isto. Jesus está descendo para o sul, indo para Jerusalém, onde ali ele iria enfrentar a cruz por amor dos eleitos de Deus. E nesse sentido, nós vamos encontrar agora o Senhor tratando um tema central, onde ele trata sobre a riqueza, sobre o dinheiro, sobre o fato de que pessoas, elas possuem recursos deste mundo. E é claro que o Senhor Jesus, ele não está preocupado com as riquezas em si, e de antemão eu quero adiantar aos irmãos que a riqueza em si não é um mal, ela não é um mal em si mesmo. Mas o que Jesus está tratando aqui é o coração do homem, ou seja, nós temos o tema central aqui, quando o Senhor Jesus trata desse assunto, mas o ponto maior do que Jesus trata aqui vai além de ter ou não riquezas. O ponto maior que o Senhor Jesus trata aqui é sobre salvação, é a salvação da alma. Às vezes nós olhamos para esse texto e enfatizamos as riquezas, embora esse seja o tema da narrativa que Marcos nos traz, assim como Mateus também no capítulo 19, de 23 a 30, e Lucas 18, 24 a 30, que tratam do mesmo tema, mas o que Jesus quer demonstrar aqui, por último, é a salvação da alma. E aí nós vamos perceber que esse texto está em consonância com aquilo que nos traz Lucas no capítulo 12, de 15 a 21. E ali
nós temos a recomendação das Escrituras que dizem: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma palavra dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para Deus. Então, o tema que nós vamos encontrar aqui é o tema da salvação, passando pelas riquezas, passando pelos bens materiais. E é interessante ressaltar que esse homem que se aproxima do Senhor Jesus, ele não é apenas um homem rico, mas nós vamos encontrar Lucas, por exemplo, lá, identificando-o como uma autoridade. Ele usa uma palavra que é utilizada para governadores, até para reis, para grandes líderes. Então ali não está apenas um homem com muitas posses, mas também está um homem que possui poder político. Ele possui poder sobre as pessoas. Então, quando nós tratamos da riqueza deste homem, não estamos tratando apenas dos seus bens materiais, mas também do poder que ele exerce sobre vidas. Ele era um homem de destaque. Ele era um homem de alguma forma envolvido na política da época. E assim nós devemos vê-lo. E aí nós vamos perceber que este homem, ele que se dizia religioso, este homem que se diz amante do Senhor, este homem que se diz cumpridor da lei, ele tem um encontro com Cristo. E, irmãos, quando ele traz esse encontro, quando ele passa por esse encontro com Cristo, nós vamos perceber que esse encontro, ele é revelador. Porque este encontro com Cristo vai mostrar de fato como estava o coração dele, em contraste com as suas manifestações. E nós vamos perceber aqui que a atitude deste homem poderoso, suas atitudes podiam apontar para o fato de que ele era um homem crente, um homem piedoso, um homem que amava a Deus. E por que isto? Porque esse homem, em primeiro lugar, como nos diz Marcos, ele assume uma posição de humildade e de adoração, ele se ajoelha diante de Jesus. É isso que o texto diz. O texto diz claramente no verso 17: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se. Ele se ajoelha diante do Senhor. Ele também chama Jesus de bom. Ele chama dizendo bom mestre. Então ele ali expressa publicamente a bondade de Cristo. Ao mesmo tempo, esse homem demonstra desejo pela vida eterna, desejo por salvação, porque a pergunta dele é claro: o que farei para herdar a vida eterna? E esse homem, inclusive, afirma que desde a sua mocidade, ele guarda os mandamentos. Então, esse é um homem crente. Esse é um homem piedoso. Nossa, que maravilha, porque ele é um homem muito rico, um homem com muito poder político e um homem muito crente. Mas, irmãos, nós precisamos entender que quando ele se encontra com o Senhor Jesus e tem essa manifestação, Cristo vai trazer na presença daquele homem poderoso aquilo que João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 18, quando diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Nas palavras e nas atitudes externas, ele mostrava ser um homem crente. Mas nós vamos perceber que o coração desse homem, ele é revelado por Cristo Jesus. Cristo não se deixou enganar pelas aparências.
Cristo não se deixou enganar por aquilo que ele fez ou falou. Mas o Senhor Jesus mostrou de fato como estava aquele coração. O coração dele não estava sintonizado com as práticas que ele fez. Por isso ele estava ali dissimulando. Ele estava ali disfarçando. Ele estava tentando mostrar às pessoas ao seu redor que ele era um homem piedoso, um homem que reconhecia Cristo como um bom mestre, um homem que buscava a vida eterna, mas o Senhor Jesus vai como um murro no estômago. O Senhor Jesus vai e revela quem de fato aquele homem era. Onde estava o seu coração? Onde estava a sua confiança? Onde estava a sua mente? É interessante porque o Senhor Jesus começa a destruir toda aquela encenação daquele homem. E é interessante porque, embora aquele homem se ajoelhe e tenha uma atitude de adoração, na verdade, a humildade e a adoração do coração daquele homem estava na riqueza e no poder. Ele não reconhecia em Cristo o Senhor da sua vida. Embora estivesse ali encenando como um ator, e talvez, o que é mais triste, talvez ele mesmo estivesse se enganando. Talvez ele mesmo acreditasse que ele tinha essa atitude para com Deus, mas não tinha. O seu coração, na verdade, como o Senhor Jesus nos revela, estava encurvado para a riqueza e o poder político. Aquele homem, ele adorava não ao Senhor, mas ele adorava a sua imagem pública. Por isso ele fez aquilo também, porque ele queria demonstrar para os seguidores de Cristo que aquele homem político, rico, era um homem crente. Mas é claro que a grande revelação vem para o fato de que ele não adorava Cristo, ele não amava Cristo, ele não amava o Senhor, ele amava a sua riqueza, ele amava o seu poder. Também nos revela o Senhor Jesus que no momento em que ele o chama de bom, ele não reconhece que ali estava Deus. Esse texto é um dos textos mais complexos do Novo Testamento. Mas é interessante que quando nós entendemos que ali o Senhor Jesus está destruindo aquela capa, aquela máscara, retirando a máscara daquele homem público, nós vamos perceber que o Senhor Jesus, ele não está dizendo que ele não era bom, não é isso. A expressão do Senhor Jesus é claro no verso 18, respondeu-lhe Jesus: por que você está me chamando de bom? Por quê? Como é que está o seu coração nisso? Você diz que eu sou bom? Você sabe que bom é Deus? E nesse sentido, o Senhor Jesus está revelando a ele algo que ele não prezava, o fato de que ele estava diante de Deus. Então o Senhor Jesus está dizendo para ele assim: você está me chamando de bom? Um bom mestre, mas saiba que bom somente Deus. Então Deus está diante de você. Você reconhece isso? É claro que não. Ele olhava para Jesus como um bom professor, como alguém muito sábio, mas não alguém como Deus, não como Deus Todo-Poderoso. E ele não atentava no seu coração para o fato de que ele deveria tratá-lo como Deus, e mesmo a sua atitude de se ajoelhar era dissimulação. Ele era alguém que queria representar o fato de ser um homem crente. O Senhor Jesus também demonstra que aquele homem que adorava, mas a sua riqueza e poder, que chamava Jesus de bom, mas ele não compreendia a profundidade do fato de Jesus ser Deus, ele não reconhecia isto, ele também não cumpria os mandamentos. Ele diz: olha, desde a minha juventude, desde jovenzinho, eu cumpro os mandamentos do Senhor, mas ele simplesmente demonstrou na prática que ele não amava a ninguém. E veja que o que Jesus traz como proposição da lei é o amar ao próximo como a si mesmo. E ele simplesmente não amava, porque ele vivenciava o que poderíamos tratar como o alerta de João na sua primeira carta, no capítulo 4, de 20 a 21. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso.
Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É amar ao próximo. Se eu não amo ao próximo, eu não amo a Deus. E como foi que o Senhor Jesus descobriu tudo isso? Como foi que o Senhor Jesus desmontou tudo isso? Quando o Senhor Jesus tocou no ídolo dele, quando tocou na divindade dele, naquilo que ele verdadeiramente adorava. Porque aquilo que nós adoramos, aquilo que nós veneramos, aquilo a quem amamos, é precioso demais para nós. E ele não pode ser destruído, tocado, ele não pode ser confrontado. É por isso que o Senhor Jesus olha para ele e diz claramente: só uma coisa te falta. Interessante pensar que esse só uma coisa era tudo o que faltava no coração daquele homem. E o Senhor Jesus então diz com toda clareza: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Veja o contraste que o Senhor Jesus faz. Fica pobre, fica paupérrimo, porque aí você será rico no reino de Deus, rico no céu. Então vem e segue-me. Essa proposta do Senhor Jesus, que é uma proposta de amor, desmontou a farsa daquele homem. Ele era um farsante. As pessoas podiam olhar para ele e dizer: que homem crente. E ele inclusive é abençoado porque é muito rico, porque na época do Senhor Jesus rolava uma teologia estranha, dizendo que o homem que era muito rico, ele era extremamente abençoado por Deus, porque era servo de Deus, e ele já tinha o céu garantido. E agora esse homem, ele é desnudado diante de Cristo, diante do Senhor. E meus irmãos, de fato, nós vamos perceber que quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais somos desnudados no nosso pecado e na nossa falência humana. Aquele homem podia se encontrar com qualquer um, mas ele se encontrou com Deus. Ele se encontrou com Cristo. E ali toda a sua farsa foi revelada. Ele ficou desnudo diante do Senhor e diante das pessoas que o rodeavam. É interessante que essa expressão do Senhor Jesus, no verso 21, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Essa tradução, me permitam dizer isso com muita humildade, essa tradução ela não é boa. Porque ela dá a entender que Jesus diz assim para ele: vai, vende tudo, aí você terá um tesouro no céu, e só quando você fizer isso, vem e segue-me. A tradução nos leva a um erro teológico, no sentido de que a pessoa primeiro precisa fazer alguma coisa para ir a Cristo. Na verdade, essa expressão traduzida por então, é uma expressão na língua original que significa literalmente e também. Então o que Jesus está dizendo para ele não é literalmente, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, fica rico no céu, e aí depois vem e segue-me. Não, o que Jesus está dizendo é: vai, vende tudo aos pobres, torna-te rico no céu, porque ao mesmo tempo você demonstra que está me seguindo, então vem e segue-me. Eu seguir a Cristo aqui é o carro-chefe. Seguindo a Cristo, ele iria destruir o seu Deus, a sua divindade. O seguir a Cristo ia fazer com que ele pegasse um bastão, como um bastão de beisebol, e ele destruísse com todas as forças os ídolos da sua vida, os ídolos do seu coração. Ele ia destruir a divindade, e essa divindade tem nome. Ele iria destruir Mamon, que era o que personificava o pecado da riqueza e do poder. É isso que Jesus está dizendo: segue-me. Então, para me seguir, destrua primeiro o Deus a quem você está encurvado.
demonstrando, obviamente, que você não ama ninguém. Você ama a si mesmo, você ama o seu próprio umbigo. Você é incapaz de se solidarizar com pessoas ao seu redor. Você é incapaz de demonstrar amor. Você é incapaz de demonstrar o cumprimento da lei do Senhor, que na sua segunda parte diz: ame ao próximo como a si mesmo. E nós entendemos que quando nós não cumprimos a segunda parte, não cumprimos a primeira, porque quebramos todos os mandamentos. Como se dizer crente assim? Como? É por isso que o Senhor Jesus, ele vem e destrói. O Senhor Jesus demonstra para ele que o caminho do Evangelho é o caminho de total exclusividade de Cristo. O que Cristo nos ordena quanto àqueles que nos perseguem? Jesus manda revidar com a mesma fúria? Não, o Senhor Jesus diz que para com aqueles que nos perseguem, nós devemos devolver atos de amor. Esse é o crente. Porque foi isso que Cristo fez. Cristo, quando estava na cruz do Calvário, ele não olhou para os seus algozes e disse assim: Senhor, manda agora um raio para exterminá-los. E Deus faria isso porque Cristo é Deus. Mas Deus, o Deus poderoso e o Cristo e o homem na cruz, olha para os seus algozes que o xingavam, diziam impropérios, humilhavam-no, diziam mentiras acerca dele. Ele olhou e disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Isso é amor, isso é cumprir o mandamento do Senhor, isso é glorificar a Cristo. Mas aquele homem, ele não demonstra isso, ele demonstra apenas uma capa, uma máscara de homem crente, quando seu coração era um entulho de pecado. E o Senhor Jesus concede a ele a oportunidade para que ele destrua o produtor desses entulhos, que era o dinheiro e o poder. Mas aquele homem, ele se afasta de Cristo, pelo menos naquele momento, e ele simplesmente não atende ao chamado tão claro do Senhor. E é interessante porque naquele momento, Cristo revela o coração daquele homem, conforme está em Mateus capítulo 6, 19 a 21. E ali o próprio Senhor Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro. Olha só essa expressão tão clara para nós. Onde está o teu tesouro? Prestem atenção nisto. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E na verdade o que o Senhor Jesus mostra é que nós não podemos servir a dois senhores. As Escrituras nos dizem que aquele homem, ele sai dali com o seu coração extremamente contristado. E a palavra de Deus diz então no verso 22, ele porém contrariado com esta palavra. Ele não gostou muito não. Ele não gostou muito do que ele ouviu. Ele ficou contrariado. As Escrituras dizem então, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, era um homem muito poderoso na terra, era um homem com muito dinheiro, era um homem com muito prestígio. Ele não se humilharia dessa forma. Ele pode se humilhar encenando, ele encena, mas no momento em que ele deve de fato se humilhar, ele é contrariado. Ele pode chamar Jesus de bom, mas no momento em que ele descobre que não tem a percepção de que ali é o Deus Todo-Poderoso a quem ele deve temer, ele é contrariado
então ele sai triste daquela situação. Quando ele percebe que diz dissimuladamente que tem cumprido os mandamentos do Senhor, quando Cristo revela ao seu coração que de fato ele não amava o próximo, ele é contrariado e ele sai triste daquele lugar. Por isso, quando aquele homem se afasta, o Senhor Jesus, então, ele vai explicar o que de fato aconteceu. Eu não sei como os discípulos ficaram diante daquilo, mas o Senhor Jesus, então, ele passa, e nós percebemos do verso 23 ao verso 31. E vejam que as Escrituras dizem no verso 23, Jesus olhando ao redor, então Jesus olhou para todos eles, olhou nos olhos de cada um. E quando ele faz isso, ele usa a expressão, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É interessante perceber que os discípulos ficaram assustados com aquela expressão, porque os discípulos haviam aprendido que ser rico é bênção de Deus, e portanto esse homem deve ser muito piedoso, esse homem deve ser muito crente, porque ele tem essas riquezas. Vejam que os discípulos, eles colocavam na riqueza a comprovação do amor de Deus, e a comprovação do amor desse homem para com Deus, e o Senhor Jesus mostra que não são as riquezas, mas é o coração. E eles então ficam atônitos. E quando então eles ficam atônitos, no verso 24 diz, os discípulos estranharam essa palavra, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, porque a impressão que nós temos é que quando o Senhor Jesus fala isso, os discípulos dizem, não, Senhor, acho que deve ter algum engano aí. Não é bem assim. Ser rico é bênção, ser pobre é que é maldição. E eles então associavam aos bens materiais a manifestação da bênção e da maldição do Senhor. É por isso que o evangelista, no verso 24, ele diz, mas Jesus insistiu em dizer-lhes e diz, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Agora nós começamos a entender a verdade que está por trás do evangelho. O Senhor Jesus diz claramente, os que confiam nas riquezas. E aí é interessante porque o Senhor Jesus, ele usa aqui de uma ironia, até de um gracejo, porque ele diz o seguinte, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa expressão camelo e fundo da agulha, ela possui várias interpretações. Uma delas, e a mais comum, é que na cidade de Jerusalém, existiam algumas portinholas bem fininhas, onde só dava para passar uma pessoa. Então o Senhor Jesus cria aquela imagem engraçada, né? Um dromedário imenso, um camelo imenso, e a pessoa então de costas empurrando, e ele só com a cabeça dentro, porque o corpo não passa. Aquele corpanzil inteiro não tem como passar naquela portinhola. Mas outros dizem que camelo pode ser também câmilos. Câmilos era uma corda grossa que eles utilizavam, sobretudo nos portos, para amarrar os navios. Então o que Jesus está dizendo é que você pega uma agulhazinha e tenta passar uma corda bem grossa ali pelo orifício, talvez seja isso. Outros ainda dizem que é literal, Jesus está falando mesmo de um camelão grande, um dromedário imenso, e você tentar fazer passá-lo por um fundo de uma agulha. Então não sabemos exatamente o que o Senhor Jesus está a dizer. Eu particularmente prefiro a porta, aquela portinholazinha, e as pessoas tentando, claro, nunca um dromedário poderia passar por ali. Mas o que Jesus está dizendo aqui é muito claro. Ele está dizendo que uma pessoa que confia nas riquezas, ele não tem condições nenhuma de entrar no reino de Deus. E vejam que aqui é algo extremamente difícil ou até impossível. E aí vem à nossa mente aquilo que o próprio Senhor Jesus fala lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores,
porque há de odiar um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar o outro. Aí Jesus diz assim: não podeis servir a Deus e às riquezas. Vejam que a palavra aqui é servir, é adorar, é transformar no Deus da sua vida. A palavra traduzida em Mateus capítulo 6, verso 24, por riquezas, está ali literalmente o nome mamonas, ou mamon, que era uma divindade que personificava a riqueza, o poder, seja o poder financeiro, seja poder político, seja qualquer coisa. Ele representava os poderes do mundo. E o Senhor Jesus diz: ou você ama um e vai odiar o outro, ou você se devota a um e despreza o outro, porque é impossível você servir a Deus e às riquezas e ao poder. É por isso que o Senhor Jesus, ele mostra claramente que para o homem é impossível ele se salvar. Porque nós, como seres humanos, nós somos tendentes a criar ídolos no coração. Os nossos símbolos de fé nos alertam quanto a isso. Nós temos facilidades de criar ídolos, deuses, a quem nós adoramos, a quem nós prestamos toda a confiança, e isso afronta, isso desonra, isso leva o Senhor à ira. Porque o Senhor, Ele quer exclusividade. Ele quer ser o primeiro no coração. Quanto às nossas necessidades, que incluem o dinheiro ou outras questões, devem vir em segundo plano, porque o Senhor Jesus, ao ordenar o crente que ele está proibido de ficar ansioso por causa das coisas desse mundo, é uma proibição: não andeis ansiosos. Então, o Senhor Jesus não está ali sugerindo, Ele está ordenando: não ande ansioso por aquilo que você tem que comer ou beber, e depois discorre sobre tudo aquilo. Ao final ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Reino traz um rei, justiça traz um evangelho. E todas estas coisas, essas necessidades serão acrescentadas a você. Deus sabe a medida certa de como suprir as suas necessidades. É por isso que para o homem é impossível ele, por si só, tentar agradar ao Senhor e ele mesmo alcançar a salvação. É por isso que no verso 26, quando os discípulos ouvem essa palavra do Senhor, e depois a advertência, quase como uma ironia, ou como uma anedota, falando de um camelo tentar passar por um fundo de uma agulha, no verso 26, diz: eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Vejam que coisa absurda. Aqueles homens que caminhavam com Jesus há 3 anos, eles ainda não haviam entendido que a salvação vem apenas pelos méritos de Cristo, não pelos méritos do homem, não pelo que ele faz. Não é o homem que escolhe a Cristo, não é o homem que aceita Cristo. Isso é estranho. Quando nós olhamos para a salvação, precisamos ter muito cuidado, porque às vezes certas frases que nos acostumamos a ouvir desde pequeninos, colocam Deus como passivo e nós como ativos. Então, fulano, você gostaria de aceitar a Jesus? Então é como se Jesus estivesse ali de braços cruzados, olhando, fitando a pessoa, e a pessoa é que tem que aceitar. Tá bom, Cristo, eu te aceito, aí agora sim será salvo. Era isso que os discípulos acreditavam. Que o homem por si só, ele podia trazer a salvação. E quando eles ouvem então essa palavra do Senhor Jesus, mostrando que os ricos, que eram símbolo de homens de Deus, homens abençoados, homens salvos, eles dizem: então quem pode ser salvo?
E aí o Senhor Jesus responde, claro, no verso 27, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, é como se Jesus dissesse, presta atenção, meu filho, presta atenção no que eu vou dizer, aprenda de uma vez por todas. Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A salvação depende somente do Senhor Deus, porque o homem, ele é tendente ao pecado. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto o quê? A fé. Então esta fé não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, não vem do que você faz, se você vai aceitar Jesus, se você vai ao encontro dele, nada disso, não vem de obras, não vem de nada que você possa fazer, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Jesus está retirando qualquer mérito do homem. Não tem mérito nenhum. É por isso que a nossa teologia, ela nos afirma claramente que o homem sem Cristo, ele é totalmente depravado, ele está morto nos seus pecados. Cristo, de fato, vem ao encontro desse morto, fétido, depravado, em meio ao lamaçal, ao lodaçal. E por amor, dá vida a ele, dá honra, dá dignidade, e nós nos tornamos filhos de Deus. E por que o Senhor Jesus está tratando da salvação? Porque Ele está mostrando que o homem em si mesmo, ele tem a tendência de não crer naquilo que não vê, ele crê naquilo que vê. Então o homem, ele tem a tendência de se estribar, ou seja, de se firmar, de se sentir seguro com aquilo que ele pode ver. É por isso que os homens fazem ídolos. É por isso que os homens fazem estátuas para adorar. É por isso que os homens fazem objetos vindo da criação, um pedaço de pau, corda, uma planta, uma caverna, uma estátua esculpida, o que for, porque ele precisa ver. Nós somos tão pecadores, tão fracos, tão maus, que nós só acreditamos naquilo que vemos. Quando na verdade, precisamos crer, e fé é crer naquilo que não se vê. É por isso que o ser humano, quando ele está enfrentando um problema muito sério na sua vida, às vezes ele não sabe o que fazer. Mas ele precisa aprender que o seu coração deve crer no Senhor e confiar no Senhor. Às vezes, as pessoas confiam nas riquezas, na inteligência, no pastor, na denominação. Confia em homens, quando na verdade deveríamos confiar unicamente no Senhor, porque Ele é o único capaz de nos salvar e de nos preservar nesta salvação bendita, tão querida, tão gloriosa. É por isso que não há nenhum mérito para os homens, porque ainda depois do Senhor Jesus falar isso, olha o que Pedro vai dizer. Pedro, só a graça de Deus na vida deste homem, como na nossa vida também. Aí Pedro diz assim, então Pedro começou a dizer, então Pedro na verdade interrompe o Senhor Jesus e diz assim, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Meu Deus do céu, o Senhor Jesus acabou de dizer que tudo vem de Deus e que o homem é mau. Ele diz, olha, Jesus, você está falando isso, e olha, lembra, nós deixamos tudo para te seguir. Interessante porque Jesus, depois da morte de Cristo, volta, né? Ele volta a pescar. Então vejam como está o coração desse homem. Ele precisava ser confrontado ainda mais com Cristo. E qual é a resposta do Senhor Jesus?
O verso 29, tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vejam que a resposta do Senhor Jesus é muito clara aqui. Ele vai dizer que essa atitude de deixar as coisas por Cristo também não é um ato como um fim em si mesmo, mas ela precisa refletir o meu amor para com Cristo e o meu amor para com o Evangelho. Pedro não amava a Cristo. Pedro não amava o Evangelho, porque ele o negou por 3 vezes e até praguejou, porque era um covarde, porque ele acreditava e confiava apenas nas coisas deste mundo. Foi necessário um reencontro com o Senhor, e o Senhor o confrontar com amor, e o amor de Cristo levá-lo a pensar na sua posição. E aí então Cristo restaura o interior e o coração daquele homem que também era um mascarado. Pense comigo, meu irmão e minha irmã, na hora que Pedro dizia isso: olha, nós deixamos tudo para te seguir, Jesus no seu coração dizia: é, homem, tu has de me negar 3 vezes, inclusive para uma escrava. É por isso que o Senhor diz aqui claramente, que devemos deixar as coisas, tudo que existe, por amor de Cristo e por amor do Evangelho, se não é religiosidade oca, se não é querer se aparecer. Percebem? Por um lado nós temos uma preocupação comportamental, uma preocupação externa com o que eu faço, e Cristo está batendo o tempo todo dizendo: é o coração, não é do comportamento para o coração, é do coração para o comportamento. É por isso que pode existir homens riquíssimos, cheios de fortuna, mas serem de fato homens humildes diante do Senhor. Como também pode existir pessoas bem pobres, paupérrimas, mas orgulhosas diante de Cristo. Cristo mais uma vez pacientemente ensina aos seus discípulos: sim, mas vocês fizeram isso por amor a mim e ao Evangelho, porque quando isso acontece, vocês vão receber 100 vezes mais. Vejam que linguagem interessante do Senhor Jesus, quando ele diz no verso 30, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Então o Senhor Jesus está dizendo: quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, pelo poder do próprio Cristo, que nos alcança com poder e amor, nós começamos a fazer parte de uma família imensa. Nós temos toda a promessa dada a esse povo. Sabe por quê? Porque nos tornamos filhos e filhas de Abraão. E todas as promessas dadas ao nosso pai Abraão, lá no passado, se aplicam a mim. Agora eu sou herdeiro de Cristo, nessa terra, não é lá no céu ainda, aqui nessa terra. Eu sou herdeiro de um homem que foi rico diante do Senhor. Meu pai é Abraão, e agora eu sigo as suas pisadas pela fé. E certamente tenho muitos irmãos, muitas irmãs, eu tenho lares espalhados por este mundo, porque agora eu pertenço a Cristo, eu pertenço ao meu Senhor, sou protegido por Ele. E vejam que o Senhor Jesus, Ele traz uma observação que às vezes passa despercebido, mas ela é importante. Vejam só novamente o verso 30, que não receba já no presente o cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E aí ele emenda dizendo: com o quê? Perseguições.
Porque o verdadeiro evangelho traz para nós perseguição. Porque o mundo é inimigo de Cristo. Portanto, se levanta como meu inimigo. Os irmãos sabem que o mundo cada vez mais tem piorado essa hostilidade contra Cristo. No Brasil mesmo, nós temos percebido como a sociedade tem se destruído por causa deste maldito, diabólico pensamento de esquerda em toda a sua totalidade. Tem tentado destruir os valores do Evangelho. Tem tentado destruir a honra de Cristo, tem tentado destruir aquilo que as Escrituras nos trazem como conceito de família, conceito de sexo, conceito de sociedade, conceito de relacionamentos. Por isso que Cristo fala, temos todos esses presentes, mas seremos sim hostilizados por este mundo. E irmãos, nós não somos masoquistas, mas nós somos aqueles que amam a Cristo que sofreu. Como é bom apanhar do mundo, como é bom. Como é bom ver os mundanos dizendo, tu és um conservador, tu és um cristão, você não está dentro da nossa pauta, você não é politicamente correto. Como é uma delícia ouvir isto. Porque não é por minha causa, é por causa do meu Cristo. Então eu tenho que estar disposto a sofrer por Ele. A sofrer por Ele. Num mundo que por um lado se apresenta como tal, por outro é tão disfarçado. Tão disfarçado. É capaz de ir até a missa para disfarçar. Mas eu sei em quem tenho crido. É Cristo. É o meu Senhor. Por isso somos perseguidos. Por isso somos alvo dessa perseguição. É por isso que o Senhor fala claramente, a perseguição é um privilégio para nós. Agora, quem busca riqueza, quem busca poder, quem busca tranquilidade nesse mundo, vai se sentir contrariado com isto. É óbvio. Não é gostoso do ponto de vista do nosso corpo, da nossa mente, ser perseguido. Mas quando nós entendemos por quem somos perseguidos, isso nos traz bem-aventurança. Por isso, meu irmão, vibre, alegre-se, quando as pessoas ao seu redor apontarem o dedo para você, a partir das suas pautas mundanas, satânicas e carnais, apontarem o dedo para você, e você tendo convicção de que você está defendendo não partidos políticos, não pessoas, mas defendendo a Cristo e os seus valores. Alegre-se, porque Deus nos tem dado tanto, Deus nos tem dado 100 vezes mais do que merecemos. Por isso Ele diz que devemos estar firmes no Senhor. Mas Cristo não para aí. Quando Ele fala dessas bênçãos na nossa vida, que inclui a perseguição, Ele diz, e no mundo por vir a vida eterna. Ele diz, nós também teremos uma vida que este povo, caso não sejam alcançados pela graça do Senhor, não hão de experimentar essa eternidade com Cristo. Meus irmãos, nós precisamos pensar um pouco mais na eternidade. Nós precisamos nos descolar desse mundo, das nossas preocupações, algumas até legítimas, mas não podemos perceber que elas nos consumam. Nós não podemos confiar em mercado financeiro, nós não podemos confiar em presidentes, não podemos confiar em deputados, senadores, prefeitos, política ou a conta bancária, nada disso. E isso também não pode me afligir,
porque de fato os meus olhos também devem estar na glória, nas bodas do Cordeiro, no momento em que toda a igreja de Cristo estiver reunida para esse momento sublime, quando viveremos com Ele por toda a eternidade, e isso vem como uma dádiva da graça de Deus na minha vida. Claro que existem preocupações legítimas. Eu me preocupo com os meus filhos, eu me preocupo com os meus netos. Mas essa preocupação, ela não pode sobrepor a alegria de Cristo nessa terra, nas dádivas que Ele nos dá, na força, e me permitam aqui a redundância, que nos fortalece nos momentos difíceis e na perseguição e no porvir, quando estaremos por toda a eternidade livres do pecado. Uma dica para você, meu irmão e minha irmã. Quando você começar a ficar muito preocupado, feche os seus olhos e diga: Senhor, há um céu à minha espera. Há uma eternidade aberta para mim. Há braços de Cristo abertos para me abraçar, onde poderei beijá-lo, onde poderei estar em comunhão com Ele por toda a eternidade. Precisamos pensar um pouco mais no porvir e um pouco menos no presente. Por isso, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele encerra trazendo a glória de Cristo, o esplendor de Deus Pai, a sublime atuação do Espírito Santo, no verso 31, quando ele diz: porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Sabe por que Jesus diz isso? É interessante porque nós vamos perceber isso lá em Mateus. Abra Mateus capítulo 20. É o mesmo contexto. Percebam que em Mateus 19, do 16 ao 22 é o homem rico. Do 23 até o 30 é o mesmo discurso sobre a salvação que está em Cristo Jesus e não no homem. Vejam que em Mateus 19, verso 30, encerra com a mesma expressão: porém muitos primeiros serão últimos e os últimos os primeiros. Aí Jesus agora vai explicar por meio de uma parábola o que ele quis dizer aqui no verso 30 de Mateus, que não está em Marcos, mas eu gostaria de ler aqui a parábola. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante ao dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. No final de tudo, o Senhor Jesus mostra que é somente Cristo. Aquela pessoa que nasceu num lar evangélico
e desde criança está servindo ao Senhor por toda a sua vida, quando ele morrer, ele ganhará a eternidade, assim como um depravado, uma pessoa que viveu uma vida totalmente dissoluta, nos últimos 15 segundos de vida, se ele for alcançado, ele receberá a mesma recompensa. Sabe por quê? Porque não vem das obras, não vem do homem, porque somos todos pecadores, é porque vem da graça de Cristo, é porque é somente a graça do Senhor. E tem mais. Como uma pessoa poderia reclamar dizendo: eu passei a minha vida toda servindo a Cristo, e agora esse camarada que passou a vida no mundão vai receber o mesmo que eu? Veja como a atitude é pecaminosa. Pelo contrário, poderíamos dizer: eu tive o privilégio de passar toda a minha vida servindo ao meu Cristo. Esse tadinho vai receber, mas não teve, não experimentou, não viveu este privilégio. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque não há nada em mim ou no meu querido irmão, minha querida irmã, que impressione a Cristo. É pura graça, é somente amor, é somente misericórdia. Foi isto que aquele homem poderoso não entendeu, porque foi contrariado naquilo que vivia em pecado, e como contrariado saiu triste da presença de Cristo. Quais são as aplicações que poderíamos trazer aqui desse texto? Bem, a primeira seria uma pergunta: quais serão os deuses em que nós confiamos no nosso coração e na nossa mente? Na nossa inteligência? Somos inteligentes o bastante para poder viver nesse mundo? Seria o dinheiro? O dinheiro que eu busco assiduamente? Porque ele vai me dar uma excelente aposentadoria e eu poderei viver nesse mundo regalado, cheio de posses. Seria saúde? Eu tenho uma saúde de ferro, posso confiar em mim mesmo. Então eu tenho inteligência, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde. Outras pessoas também gostam muito de confiar no governo. Por exemplo, olhando para essa nova fase, dizendo: agora sim, como se tivéssemos a impressão de que homens são capazes de melhorar ou piorar a condição da igreja. E aí começamos a transformar políticos, seja da presidência da república aos vereadores, como um Deus na minha vida, como um ídolo na minha vida. Quais são os deuses do meu coração? Quais são os deuses da minha mente? Meus irmãos, nós fomos alcançados pela graça, que é o nosso maior bem, que é a confiança em Cristo Jesus. O maior bem, a maior riqueza do universo foi nos dado gratuitamente em Cristo Jesus. Ele decidiu dar-nos por amor, somente por isso. E esse Deus é aquele que diz, o próprio Cristo: qual é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dá uma pedra, se pedir um peixe, lhe dá uma serpente? Se vós que sois maus, agis assim, quanto mais o meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, precisamos entender que isto fará a diferença de termos atitudes externas ou atitudes que vêm do coração. Será que o que eu faço vem do coração? Será que tudo aquilo que eu realizo no meu trabalho, ou na igreja, em casa, na escola, tudo eu faço para o meu Senhor? Será que Ele tem a primazia? Será que Ele é
tudo na minha vida e o resto é resto. Ah, meus irmãos, isso fará diferença quando eu me ajoelho diante de Cristo, quando eu reconheço a bondade do meu Senhor, quando eu me alegro na salvação, desejando-a cada vez mais, porque ela vem do meu Cristo, quando eu cumpro os mandamentos, não como um comportamento a ser visto, mas eu cumpro os mandamentos para a glória do meu Cristo, seguindo, inclusive e especialmente no sofrimento. Samuel, ele disse isso ao pai de Davi: você vê o exterior, Deus vê o coração. Antes de nos preocuparmos com o nosso comportamento, que estejamos preocupados com o nosso coração diante do Senhor. Quais são os seus ídolos, meu querido irmão? Quais são os seus ídolos, minha querida irmã? E talvez tenhamos aqui até pessoas que ainda não foram alcançados pela graça de Cristo. E eu pergunto, quais são os seus ídolos, meu amigo? Quais são os seus ídolos, minha amiga? Lembre-se que esses ídolos o levarão para o inferno. Lembre-se, crente, que estes ídolos te afastarão da glória de Cristo. Confia nele. As Escrituras dizem: agrada-te do Senhor, espera nele, confia, e o mais ele fará. Quais são os nossos ídolos? Que sejam destruídos para a glória de Cristo, e que ele reine soberanamente, completamente, no nosso coração e na nossa mente. Que não sejamos como aquele jovem rico que se afastou por contrariado. Que sejamos um Pedro, que até então não entendemos muito, mas que num determinado momento em que se reencontrou com Cristo, foi confrontado com o seu amor, e ali experimentou a conversão, e se entregou para o amor do Pai, por meio de seu Filho. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por tua graça. Ó Senhor, quantas vezes somos como aquele jovem rico, ou como o apóstolo Pedro? Como às vezes dissimulamos para nós mesmos, meu Senhor, e depositamos a nossa confiança naquilo que pode ser roubado, naquilo que pode ser retirado, naquilo que pode ser destruído. Ó Senhor, a nossa esperança deve ser Cristo. Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa fortuna, Ele é a nossa confiança. Ó Senhor, que nesta noite destruamos todos os ídolos do coração e da mente, resquícios desta idolatria, e que afirmemos: ó Cristo, reina soberanamente no meu coração, porque embora Ele reine, mas também existe a minha atitude, a atitude de se afastar do Senhor, que eu me reaproxime de Cristo, e seja de fato transformado pelo seu amor. Que sejamos como Zaqueu, aquele homem tão rico, tão poderoso, mas quando foi alcançado pela graça, pelo amor, pela força de Cristo, ele decidiu se tornar pobre, para devolver o que havia roubado, e também ajudar aos necessitados. O homem que, ao ser confrontado por Cristo, abriu mão da sua riqueza e do seu prestígio político, porque é assim mesmo, meu Senhor. Quando estamos na tua presença, nada pode ofuscar o brilho da tua glória.
porque o brilho da tua glória é maior que o sol ao meio-dia, e as lamparinas deste mundo são como pequeninas chamas, fraquinhas, melancólicas, que balançam ao vento, prestes a se apagar. Ó Senhor, dá-nos esta visão, e que o nosso coração venha se alegrar com os sofrimentos neste mundo por conta do Evangelho e por conta de Cristo, e que tenhamos o nosso olhar para a eternidade, quando o nosso coração começar a escorregar, quando começarmos a ficar ansiosos, que olhemos para o teu amor para conosco e que nos lembremos daquilo que nos aguarda na eternidade. Ó Cristo amado, sê exaltado em mim e na vida dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Sê glorificado, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, ó Cristo, que está presente aqui conosco em espírito, falando ao meu e ao coração do Teu rebanho que aqui se reúne. E agora que a graça desse mesmo Cristo que se faz presente, o amor de Deus Pai, que nos escolheu e nos amou, dando o seu Filho na cruz, e o Espírito Santo, doce Espírito de Cristo, presente aqui conosco, que nos conduz pelas Escrituras no caminho reto e seguro da santificação e da glória de Cristo, estejam sobre a nossa vida e sobre a vida de todo o rebanho de Cristo que se reúne ao redor do mundo hoje, no domingo, no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo, e que passemos esta semana refletindo sobre estas verdades, nos alegrando em glorificar o nome do Senhor, e que Ele venha nos buscar, que Ele venha nos levar. Maranata, vem Jesus, leva a tua igreja para que vivamos por toda a eternidade, agora e para todos sempre. Amém.